Hoje a gente vai falar sobre integral dupla e a gente vai usar a regra dos trapézios, ou uma generalização, na verdade, da regra dos trapézios para tentar resolver integrais duplas. E para isso a gente precisa de um resultado que é chamado teorema de... deixa eu ver se é isso mesmo, teorema de Fubini. Isso. Então imagine que você tem uma função de duas variáveis, definida aí numa região R, que é um retângulo. Retângulos em R é como a gente chama esse tipo de conjunto aqui. Você tem dois intervalos, acho que tem um desenho, sim, tem um desenho. Então você tem dois intervalos, intervalo A, intervalo B. Você faz o produto cartesiano desses dois intervalos, você obtém esse retângulo aí. Cada ponto nesse retângulo tem duas coordenadas, x e y. A primeira coordenada vem deste intervalo aqui e a segunda coordenada vem deste intervalo aqui. Certo? E o que a gente quer fazer é como que a gente aproxima a integral dessa função f sobre essa região R. Acho que vocês devem saber que a interpretação geométrica para esse tipo de coisa aqui, assim como a integral de uma função de uma variável no intervalo é a área embaixo do gráfico da função, isso aqui é o volume embaixo do gráfico da função. Tá, aí para isso, para ajudar a gente a resolver essas integrais definidas sobre retângulos, a gente tem o teorema de Fubini, que diz o seguinte: para integrar a função f nesta região retangular aqui, você pode fazer o seguinte, você pode quebrar a integral em duas. Primeiro você integra a função f como se ela fosse uma função só da variável x no intervalo AB. O que sobrar aqui dessa integral, você integra com relação a y no intervalo CD. Ou você faz o contrário. Você integra primeiro a função f com relação a y. Você integra f como se fosse uma função só de y no intervalo CD. O que sobrar daqui vai ser uma função de x. E daí você integra esta função de x no intervalo AB com relação apenas a x. Se você for fazer algebricamente, essa aqui é a ferramenta que você usa para resolver essas integrais. Mais uma vez, pode ser que esta função não possua uma primitiva. Nesse caso, você precisa usar métodos numéricos para aproximar essas integrais. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar usar a regra dos trapézios para aproximar essas integrais aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou particionar esse retângulo R aí num monte de retângulozinhos menores. Então, a gente começa obtendo... a gente começa com uma partição para o intervalo AB. Então, eu tenho aqui uma partição do intervalo AB, começa com x0 igual a A, termina com xm igual a B. Então, essa partição tem m mais 1 pontos, o que dá m subintervalos. Porque a cada dois pontos consecutivos, eu tenho um subintervalo. Então, eu tenho xi e tenho xi mais 1. Cada dois pontos consecutivos, eu tenho um subintervalinho entre eles. Depois eu pego uma partição do outro intervalo, CD. Então, começando com y0 igual a C, terminando com yn igual a D. Aqui eu tenho n mais 1 pontos, então n mais 1 pontos, o que nos dá n subintervalos. Certo? E daí, eu vou pedir, na verdade, eu vou exigir, eu vou forçar com que os subintervalos aqui dessa partição tenham o mesmo comprimento, ou seja, xi mais 1, todos esses intervalinhos aqui da partição, todos eles têm o mesmo comprimento, que eu vou chamar de H1. A mesma coisa para cá, todos os intervalinhos dessa partição, yj mais 1, todos esses intervalinhos desta partição também têm o mesmo comprimento, que eu vou chamar de H2. H1 pode ser igual a H2, H1 pode ser diferente de H2, não tem problema. E o que mais que a gente vai fazer? Tá, agora eu vou mostrar para vocês como é que ficam essas partições aí no retângulo R aqui. Então a gente começa com uma partição aqui do intervalo B, não é? Então a gente sabe que a distância entre dois caras consecutivos é sempre H1. Depois a gente faz uma partição do intervalo CD, e a gente sabe que a distância entre dois caras consecutivos aqui é H2, e daí a gente obtém um monte de retângulozinhos R e J, e cada um desses retângulozinhos tem área, adivinha? H1 vezes H2.
Então, no total, a gente tem m vezes n retângulozinhos de área. Cada um deles tem área H1 vezes H2. E assim como quando a gente tem uma integral de uma função no intervalo AB, e quando a gente escolhe um ponto C dentro desse intervalo AB, a gente pode quebrar a integral em duas. Então, por exemplo, integral de A até B de f dx é a mesma coisa que integral de A até C de f dx mais integral de C até D. Então, eu integro primeiro nesse intervalo, depois no intervalo restante f dx. A mesma coisa vai valer aqui para funções de duas variáveis. Então, integrar a função em cima desse retângulo inteiro é a mesma coisa de integrar a função em cima de cada um desses retângulozinhos. Em cima de cada um desses retângulozinhos. Você integra a função em cima de cada um desses retângulozinhos, depois soma todo mundo. O resultado vai ser o mesmo. Certo. O que mais nós temos? E cada um desses retângulozinhos eu vou chamar de R e J. Notem que o índice aqui é o mesmo índice desse ponto aqui, tá? Então, xi, yj. Então, o índice desse ponto é o que dá aqui o índice para o nosso retângulo. Certo. E usando essa ideia que eu acabei de explicar para vocês, né? Você vai quebrar essa integral numa soma de integrais. E daí, esta integral vai ser igual a esta soma de integrais aí. Eu vou integrar a função f em cima de cada um dos retângulozinhos e vou somar todo mundo. Isso aqui vai dar m vezes n integrais. Então, antes eu tinha que resolver uma só integral, agora eu tenho que resolver m vezes n integrais. Então, vamos ver se a gente consegue obter uma fórmula a partir desse pedacinho aqui. Tá, então agora a única coisa que a gente precisa fazer é resolver isso. Calcular a integral desse pedacinho e depois só somar todo mundo. Lembra que RJ aqui é um intervalinho, é um retângulozinho genérico aí no meio daqueles m vezes n retângulos. Então, do teorema de Fubini, integrar essa função em cima deste retângulo é a mesma coisa que integrar primeiro a função no intervalo que vai de xi menos 1 até xi. O que sobra você integra de yj menos 1 até yj. Primeiro com relação a x, depois com relação a y. Eu poderia ter começado com y, depois com x? Poderia, o resultado ia ser o mesmo, não tem problema. Então, vamos fazer do jeito que está aqui mesmo. Então, pela regra dos trapézios, eu vou resolver esta integral aqui de dentro usando a regra dos trapézios. Então, eu vou considerar isso aqui como se fosse uma função só de x, tá? Então, isso aqui é uma constante. A única variável aqui agora para esta integral é x. Usando a regra dos trapézios, eu resolvo essa integral, na verdade, eu aproximo essa integral, né, pelo seguinte valor. H1 sobre 2 vezes, isso aqui seria a base sobre 2, vezes a soma das alturas. Então, como seria? Estou considerando a função só como uma função de x, né? Y aqui é constante, eu tenho xi e tenho, xi menos 1 e tenho xi. Eu sei quem é este ponto aqui, também sei quem é este ponto aqui. E aí eu ligo usando uma retinha, aí eu tenho este trapézio. Aí como que eu calculo essa área? Você pega a base, que é H1, que é a distância entre duas coordenadas x consecutivas na partição, dividido por 2. E quem que é esta altura? É o valor dessa função nesse ponto. Y é constante, lembra? Então é f de xi menos 1 y mais, agora, essa altura aqui, que é f de xi y. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então, esta integral, em cima deste intervalinho, a gente aproxima usando a regra dos trapézios por esta fórmula aqui. Agora, notem que isso daqui que sobrou é uma função de y. É uma função de y. Agora, eu vou integrar este pedaço no intervalo com relação a y, no intervalo yj menos 1, yj. Para completar aí o teorema de Fubini, né? Bom, integral de uma soma é a soma das integrais. Agora, eu vou aproximar
cada uma dessas duas integrais aqui, novamente usando a regra dos trapézios. Mas pela regra dos trapézios, esta primeira integral aí é igual a h2 sobre 2, f de x e menos 1. Agora eu estou substituindo aqui. Isso aqui é a primeira altura, isso aqui é a segunda altura. Então seria como se eu tivesse algo assim agora. yj menos 1, yj... Vou fazer um outro desenho aqui. Isso aqui é a função f de x e menos 1, y. Constante desse lado, a única variável é essa. Então, isso aqui eu sei que é h2. Esta altura aqui, esta altura, eu sei que é f de x e menos x. Isso, x e menos 1, yj menos 1, que eu estou calculando esta função nesta coordenada y. Essa daqui é a única variável, tá? A outra é fixa. E eu também sei qual altura é essa daqui. É f de x e menos 1 yj. É essa função calculada na coordenada yj. Então, só substituo o y porque o x e menos 1 é fixo. E daí eu ligo por esta retinha aqui. Daí é só altura sobre 2, mais, perdão, a base sobre 2, mais a soma das alturas. Altura, base. Isso vai me dar a área desse trapézio aqui. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para outra integral. Agora a gente tem xi aqui, e lá vai, a única coisa que vai mudar é que aqui é xi agora. Tudo bem? Então, somando esses dois objetos, a gente obtém esta coisa horrível. Dá para colocar isso aqui em evidência, então a gente põe em evidência. Então aqui já apareceu a área do retângulo dividido por 4, né? E daí a gente soma algumas coisas. Tá, agrupei todo mundo aqui. Então, o que esta fórmula está dizendo para a gente? Para calcular a área, ou volume, da função f em cima do retângulo RJ, eu preciso fazer o seguinte. Deixa eu desenhar o retângulo RJ aqui novamente. Eu sei que esse ponto aqui é o xi menos 1, xi, yj menos 1. Então a gente sabe quais são cada uma destas coordenadas aqui, que são os pontos nos vértices do retângulo RJ. Então, para calcular a integral da função f em cima do retângulo RJ, que é este retângulozinho aqui, basta fazer o seguinte. Você pega a área do retângulo, divide por 4, calcula o valor da função em cada um dos vértices do retângulo. Olha, isso aqui é a função calculada neste vértice aqui. Isso aqui, esta parcela, é a função calculada neste vértice. Esta parcela é a função calculada neste vértice aqui. E esta parcela é a função calculada neste vértice. Então, para calcular a área, ou volume, da função f, que vive em cima do retângulo RJ, basta pegar a área do retângulo, dividir por 4 e calcular o valor da função em cada um dos vértices, somar todo mundo, depois multiplicar por este número. Depois multiplica por este número. Então é bem fácil calcular o volume da função f que vive em cima do retângulo RJ. Pelo menos usando a regra dos trapézios, né? A gente usa esta formulazinha aqui. Só que isso é só a área da função em cima de um daqueles m vezes n retângulozinhos. Eu preciso somar todo mundo. Tem 2 somatórios ali para poder completar tudo. Tá, então, agora eu só coloquei isso aqui em evidência, porque ele multiplica todas as áreas dos retângulozinhos. E daí a gente obtém esta expressão horrível aqui. Tá, no livro, ele arruma esse somatório e deixa de um jeito assim, mas não tem jeito, a fórmula vai ficar gigantesca. Eu prefiro este formato aqui. Então, o volume da função f sobre o retângulo R grande inteiro, né? Sobre esse retângulo R grande inteiro aqui, é igual a... eu escrevi isso, agora eu preciso apagar. É igual a esta soma aqui. Opa, é esta soma. Que é o volume da função f que vive em cima de cada um dos retângulos pequenininhos. Bom, mas, por exemplo, para este retângulo,
eu preciso calcular o valor da função nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e multiplicar pela área do retângulo dividido por 4. Lembra, todos esses retângulos têm a mesma área, tá? Para esse outro ponto aqui, para esse outro retângulo aqui, eu preciso calcular o valor da função aqui, aqui, aqui e aqui e multiplicar pela área do retângulo dividido por 4. Eu somo esses 4 valores que eu obtive aqui e multiplico pela área do retângulo dividido por 4. Então, tem uma coisa que a gente pode usar para simplificar aquela fórmula, que é a seguinte. Este ponto aqui, este ponto é um ponto, digamos, ele está no interior do retângulo grande, do retângulo R. Quantas vezes eu preciso calcular o valor da função aqui para obter o volume da função f em cima do retângulo grande inteiro? Bom, eu vou calcular o valor da função aqui quando eu estiver calculando a área, o volume da função que vive em cima desse retângulo, desse retângulo, desse retângulo e desse retângulo. Para este outro ponto aqui. É um ponto que está aí no vértice de 4 retângulozinhos. Então, para calcular o volume da função que vive em cima desse retângulo, eu vou precisar calcular o valor da função aqui. Mesma coisa, para esse retângulo eu vou precisar calcular o valor da função aqui. Para esse retângulo eu vou precisar calcular o valor da função aqui. E para esse retângulo eu vou precisar calcular o valor da função aqui nesse vértice. Então, para todos os pontos do vértice, para todos os pontos que são vértices de 4 retângulos, eu vou precisar calcular o valor da função 4 vezes. Isso é verdade para todos os pontos que estão aqui, digamos, no interior do retângulo grande. Então, para todos esses pontos aí, eu vou precisar calcular o valor da função 4 vezes. Por isso, eu vou pintar todo mundo com um quadradinho, porque quadrado tem 4 lados. Por exemplo, este ponto pertence a 2 retângulos. Então, eu vou precisar calcular o valor da função nesse ponto. Quando eu estiver calculando a área ou o volume da função em cima desse retângulo, vou precisar calcular o valor da função aqui. E quando eu estiver calculando o volume da função em cima desse retângulo, eu também vou precisar calcular o valor da função aqui. Então, para pontos que pertencem a 2 retângulos, eu vou precisar calcular o valor da função 2 vezes. Então, eu vou calcular o valor da função aqui 2 vezes, aqui 2 vezes, aqui 2 vezes. Então, eu vou colocar um x nos pontos em que eu vou calcular o valor da função 2 vezes. Agora, este ponto aqui só pertence a um retângulo. Então, eu só vou calcular o valor da função dele quando eu estiver calculando o volume da função em cima deste retângulo aqui. Aí eu vou precisar calcular o valor da função aqui. Esse ponto aqui também só vou calcular o valor da função uma vez, mesma coisa para esse, e daí eu vou colocar um círculo em cada um deles, porque eu só vou calcular o valor da função aí uma vez. E daí a fórmula que eu uso é essa daqui. Então eu calculo o valor da função em todos os pontos laranja, que são esses pontos do vértice, e multiplico por H1 vezes H2 sobre 4, que é a área de qualquer um desses retângulozinhos dividido por 4. Depois eu calculo o valor da função em todos os pontos que estão marcados com x, ou seja, estão nas arestas, mas não estão nos vértices. Eles aparecem 2 vezes. Depois eu calculo o valor da função em todos os pontos que estão no interior do retângulo grande e multiplico por 4. Então, calculo o valor da função em todos os pontos que tem um quadradinho, multiplico por 4. Depois calculo o valor da função em todos os pontos que tem um x, multiplico por 2. Calculo o valor da função em todos os pontos que tem um círculo, somo todo mundo, pego esta soma e multiplico pela área de qualquer um desses retângulozinhos dividido por 4. Isso aqui vai dar uma aproximação para o volume da função f que vive em cima do retângulo R, ou para a integral da função f em cima do retângulo R, em cima dessa região R, usando a regra dos trapézios. Também tem uma fórmula dessa, usando a regra de Simpson, só que a fórmula é gigantesca, porque as coisas mudam um pouquinho, porque na regra dos trapézios você usa 2 pontos consecutivos, mas na regra de Simpson você usa 3 pontos consecutivos, e isso dificulta um pouco as coisas. E além disso você não usa uma reta, você usa uma parábola, e parábolas é um pouquinho mais complicado de calcular embaixo do gráfico dela. Tá, e daí a gente vai agora tentar resolver este exercício aqui. Então, aproxime o valor desta integral
onde R é este retângulo aqui, que vai de 1, 2 até menos 1, 0. Certo, então, primeiro, aqui é a mesma função, olha só, a mesma função, o resultado da integral da mesma função nesses dois retângulos aqui, no retângulo 0, 1, 0, 1 e no retângulo 1, 2, menos 1, 0. Aí tem aqui os valores aproximados aí. Esses valores, como sempre, eu obtive naquele site Wolfram, ou wolframalpha.com. Esses valores exatos aqui. Infelizmente, eu nunca peço o valor exato para vocês, né? Eu sempre peço aproximações, então não tem como você usar o Wolfram Alpha para responder corretamente os meus exercícios. É uma pena. Então, eu vou começar definindo essa função, f de xy, retorna math.exponencial de menos x quadrado menos y quadrado. Então, deixa eu importar esse módulo. Aí está. Agora eu preciso o intervalo AB. AB vai ser 0, 1. Então, vamos primeiro resolver o nosso exercício, depois a gente faz o teste. 1, 2. Tá? Depois CD vai ser menos 1, 0. Então esses são os dois intervalos que a gente vai usar. E daí a gente só vai passar para a função double traps. A função A, B, C e D é N1 e N2. Aí quem que é N1 é a quantidade de subintervalos em que eu vou dividir o intervalo AB. E quem que é N2 é a quantidade de subintervalos em que eu vou dividir o intervalo CD. Então se eu vou passar isso, eu vou mostrar o resultado para vocês. Como a gente não implementou ainda, deixa eu comentar isso. E vamos aqui para definir esse double traps, que é a regra dos trapézios para integrais duplas. Então, f, a, b, c, d, n1, n2. Então, a é um float, float também, quase, float. Isso aqui é um inteiro, isso aqui é um inteiro, e ela vai retornar para a gente um float também. Tá. Para tipar a função em Python é meio complicado, então eu não vou fazer isso. Callable. Acho que é assim mesmo. Tá, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou colocar o tipo só das variáveis, com exceção da função. Tá, então primeiro eu preciso definir os comprimentos dos subintervalos do intervalo AB. Então vai ser B menos A dividido por N1. Depois H2 é o comprimento dos subintervalos do intervalo CD, vai ser D menos C dividido por N2. Aí você pode colocar alguns testes aqui, por exemplo, se A for maior do que B, então você retorna um erro, você exibe um erro, você mostra um erro para o usuário. Ou se C for maior do que D também, mesma coisa. N1 tem que ser positivo, N2 também tem que ser positivo. Então se N1 for menor do que 0, menor ou igual que 0, você diz para o cara que não pode, né? Isso não pode. Então, ou N2 menor ou igual que 0 também. Com exceção desses valores, você pode dar qualquer valor para N1 e N2. Se quiser usar 1 para os dois, já serve. Agora, vamos lá. E agora? Eu sei que para os pontos que estão no interior do retângulo grande, eu tenho que calcular o valor da função 4 vezes. Nos pontos que estão no vértice, nos pontos que estão nas arestas, mas não pertencem aos vértices, eu tenho que calcular 2 vezes, ou calcular uma vez e multiplicar por 2.
E nos pontos que estão no vértice, eu tenho que calcular o valor da função uma vez. Então, vou fazer assim, i, variando de 1 até n1, né? Lembra, n1 é só a quantidade de subintervalos, tá? Então, no total, a partição do intervalo AB vai ter n1 mais 1 pontos. Para o intervalo CD, ela vai ter n2 subintervalos, mas no total de pontos vai ser n2 mais 1. Então, para I, variando de 1 até n1, para J, variando de 1 até n2. Então, isso aqui, esses dois loops, eles estão ignorando os vértices e as arestas. Eles estão considerando só os pontos que estão no interior do retângulo. Então, tá, vamos fazer isso primeiro. Soma interior, 0. Então, soma interior vai ser, vou calcular o valor da função no ponto A mais I vezes H1, C mais J vezes H2. Então, esses dois loops estão considerando apenas os pontos do interior. Agora eu preciso considerar os pontos das arestas. Então, de novo, isso aqui está ignorando os vértices agora. E para J, então 0 e... Eu não vou colocar todo mundo, vou colocar só o 0 e N1. Não, N2. Tá. Então, este aqui está ignorando o primeiro e o último ponto, que é o ponto que está no índice 0 e o ponto que está no índice N1. E este cara está considerando só os pontos que estão no índice 0 e no índice, perdão, N2. E daí, agora, eu preciso saber que soma é essa que eu estou fazendo. Soma... Então, eu estou percorrendo a partição X. Então, quando J é igual a 0, eu estou no vértice, na aresta de baixo do retângulo R grande. Quando J é igual a N2, eu estou na aresta de cima. Então, arestas horizontais. Tá. Então, soma arestas horizontais, F, mesma coisa aqui. Eu poderia encher com um monte de if statements, mas eu não vou usar if, eu vou fazer um monte de for ao invés disso. Sou preguiçoso. Tá. Agora eu preciso percorrer as arestas. Eu preciso percorrer as arestas verticais. Então, vou fazer assim, J, variando de 1 até N2, e variando de 0 até N1. Variando de 0 até N1 não, estou considerando só dois índices, né? 0 e N1. Então, quando I é igual a 0, eu estou percorrendo todas as coordenadas Y. Isso me dá a aresta vertical esquerda do retângulo R grande. Quando I é igual a N1, aí eu tenho a aresta vertical direita do retângulo R2, então, aresta verticais. Aí eu calculo o valor da função em todos os pontos ali das arestas verticais.
olha só, quando i é igual a 0, isso aqui vai dar 0, ou seja, é f de a, aí eu estou percorrendo aqui só os pontos que estão na aresta ali, vertical esquerda. Agora eu preciso só dos vértices, então soma vértices, 0. Esse algoritmo aqui ele não é para ser eficiente, tá bom? É para vocês entenderem o que está acontecendo. E porque eu sou preguiçoso também. Então, para i 0n1, vou considerar só os índices dos vértices agora. Para j em 0n2, aí eu faço a mesmíssima coisa. Pronto. E daí eu vou só retorna H1 vezes H2 sobre 4, a área de um dos retângulozinhos dividido por 4, vezes, daí soma vértices, mais 4 vezes soma interior, mais 2 vezes soma arestas horizontais, mais 2 vezes soma arestas verticais. Ou simplesmente assim. Calcula o valor da função em todas as arestas verticais, em todas as arestas horizontais, soma todo mundo e é isso aí. O algoritmo mais feio que eu construí na vida. Ah não, tem piores. Eu já fiz coisa pior aqui com vocês. Tá, então isso tem que dar isso aqui. Deixa eu copiar um pedaço desse número. Tá, print. O valor absoluto da diferença entre R e o valor exato. E agora? Eu não coloquei quem que é N1 e nem N2 ainda. Vou colocar 5 subintervalos e 3 subintervalos. Ok, vamos lá. Deixa eu clicar aqui em executar. Deu 0.1. Deixa eu printar também o valor exato. Deixa Ctrl V, executar. Tá, então este daqui é a aproximação, este daqui é o valor exato, isso aqui é a diferença entre eles. Então tem duas casas decimais exatas aí já. Então vamos ver 10 subintervalos para o intervalo AB e 20 subintervalos para o intervalo CD. Então, executando. Então já tenho aí só 3 casas decimais exatas. Esse método ele é bem lento mesmo. Regra de trapézio vocês já sabem que é lenta, né? Então 1000 subintervalos. Eu acho que está grande demais esse número. Então 100 subintervalos para o intervalo AB e 200 subintervalos para o intervalo CD. Isso dá 20.000 retângulozinhos, tá? Porque 100 vezes 200 dá 20.000 retângulozinhos. E daí a gente tem 5 casas decimais exatas. Deixa eu colocar 1000 só para ver se vai. 2 milhões de retângulozinhos. Será que vai? Ó, foi. Parece que não melhorou muito. 6 casas decimais exatas. Tá, então, subdividindo o retângulo maior em 2 milhões de retângulozinhos, não melhorou quase nada. A gente obteve aí 6 casas decimais exatas.